Muito boa tarde, galera. Sexta-feira, 3 de julho de 2020, 2 horas da tarde, dando início a mais uma live da quarentena, a 16ª que a gente faz aí nesse período aí da pandemia, do isolamento. E a gente fica contando essas lives, né? Falando quantas são, para mostrar há quanto tempo que a gente está nessa situação e parece que não tem solução tão cedo, né? E, paralelamente, a gente está vendo o que está acontecendo no país, né? Queria saber como é que vocês estão, como é que vocês estão pensando em relação a isso tudo, porque antes de falar hoje de CUT 22, de rádio web, eu queria falar um pouquinho da situação de Brasília, né? Eu falo todas as semanas aqui que a lei que prevalece no país tem sido a lei de Murphy, né? Aquela em que nada pode ser tão ruim que nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? E essa semana, apesar de estarmos há 2 semanas com o nosso excrementíssimo presidente tranquilo, né? Pianinho, sem falar bravata, sem falar grandes besteiras, tranquilo, né? A gente sabe por que ele está se comportando desse jeito. Paralelamente, a gente está vendo coisas abissais, coisas absurdas acontecendo diariamente. E especificamente aqui no Distrito Federal, nós tivemos uma semana bastante conturbada, né? Simplesmente o governador, ao mesmo tempo em que decretou calamidade pública, ou seja, calamidade pública a gente entende que a situação está num colapso, né, do sistema de saúde, com muitos casos, e está realmente acontecendo. Brasília agora já está com mais de 52 mil casos registrados oficialmente, mais de 630 mil mortes, 630, né, perdão, 630 mortes no Distrito Federal, né, também contando uma parte com o entorno, né, e o comércio reabrindo. E, paralelamente a esse decreto de calamidade pública, ele emite um outro decreto em que já anuncia a reabertura de uma série de coisas, né? Na próxima semana já vão reabrir academias, salões de beleza, né? Barbearias, etc. Daqui a 15 dias, ao menos de 15 dias, no dia 15 de julho, daqui a 12 dias, já vão reabrir bares e restaurantes. E o pior de tudo, que eu acho que o pessoal está mais preocupado, é que já no final do mês, a partir do dia 27 de julho, já vão reabrir as escolas e faculdades privadas e daqui ao mês, no dia 3 de agosto, as públicas. Você que é pai, que tem filho, ou mãe, que você tem filho ou filha, seja na escola pública ou na escola privada, você se sente seguro hoje de poder liberar que seu filho possa voltar para a escola? É bem complicado isso, né? Porque o que a gente está vendo, que a gente está falando sempre, é que esses casos de registros e de mortes estão só crescendo no Distrito Federal e tudo está sendo praticado de uma forma errada. E, paralelamente, ironia ou não, né, os mesmos governos do Distrito Federal agora está sendo investigado por uso irregular de verba da campanha, né, na eleição de 2018, e o pior também, a compra irregular de testes de Covid aí, onde a Secretaria de Saúde está sendo investigada aí por conta de compras com empresas privadas aí do Rio de Janeiro e de São Paulo. Enfim, estamos vivendo tudo isso e os casos estão cada vez mais crescentes e a reabertura do comércio. Tivemos ontem no Rio de Janeiro um espetáculo absurdo com a reabertura dos bares e restaurantes. Havia uma condição para essa reabertura de no máximo 50% da capacidade e com esses bares funcionando no máximo até as 11 horas da noite. Claro que isso não foi respeitado. Não foi respeitado pelos donos dos estabelecimentos e, pior, não está sendo respeitado pela população, e as imagens que tivemos aí são assustadoras de pessoas se aglomerando nos bares e, o pior, grande maioria sem máscara. Você tem dúvida que quando acontecer isso aqui em Brasília, a partir do dia 15 de julho, não vai acontecer a mesma coisa? Eu tenho quase certeza que sim. E a gente está vivendo desse limiar, dessa situação de reabertura de comércio com a pandemia ainda crescendo. Então eu queria saber de vocês, isso é a minha opinião, claro, eu queria saber de vocês que são pais, que são mães, vocês estão seguros de poder liberar os seus filhos para voltar para as escolas agora no final do mês de julho, ou início de agosto, ou no máximo daqui a um mês? Vocês estão, por mais agoniado que vocês estejam de estar em casa, eu, por exemplo, estou há 110 dias do isolamento. Como eu falo, saio aqui apenas para ir ao comércio, para fazer uma compra de supermercado, às vezes na farmácia, no máximo um trajeto de ida e volta, onde eu vou num lugar e volto sem estar no meio da rua. Não estou circulando no meio da rua, a não ser para ir no comércio rapidamente e voltar. Estou há 110 dias hoje, completando 110 dias dessa condição. Você acha... óbvio que eu queria estar no bar com os amigos, óbvio que eu queria estar no restaurante, mas você acha que esse é o momento para se reabrir? E você, quando reabrir a partir do dia 15 de julho, já vai sair correndo para poder ir para o bar, curtindo, mesmo que tenha as limitações, os distanciamentos, etc.?
Por quê? Porque, infelizmente, o povo não respeita isso. Entendeu? Por mais que os empresários, que os bares tenham investido, os próprios shoppings tenham investido nessa tentativa de segurança, de condições de distanciamento, etc., o povo não respeita isso. E o pior, existe uma fiscalização, quer dizer, deveria haver uma fiscalização, existem multas para quem está na rua sem máscara, etc., e essas pessoas são multadas? Existe sanção para alguém? Não. A fiscalização faz vista grossa, no máximo vai ali, passa ali para tentar intimidar, mas de fato não faz nada. E as pessoas, em face da impunidade, em face de uma retaliação em relação a esses atos irresponsáveis, faz do jeito que achar bem. Esse país está um caos, como está dizendo a Thaisa Neves aqui no comentário. Está um caos mesmo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro e aqui em Brasília, aqui onde a gente mora, Distrito Federal, onde a gente mora, o quadro é muito preocupante. Já falei aqui na semana passada que o Centro-Oeste, desse último mês de junho, foi o que mais teve crescimento de casos de contágio e de mortes por coronavírus. Mato Grosso está um caos, Mato Grosso do Sul também está um caos. E Brasília, Distrito Federal, claro que comparado com outras capitais, como já falamos aqui, Rio de Janeiro, outros estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pará, Pernambuco, Ceará, que foram os piores nesse caso, ainda está relativamente tranquilo, mas não pode ser considerado tranquilo. Porque a partir do momento que acaba o isolamento social, que as pessoas vão para a rua, e sem máscara, o contágio e a incidência dos casos vão ser cada vez maiores. Né? Então, estamos nessa situação e é muitíssimo complicado o que a gente vai passar. Entendeu? Então, o que eu falo? É claro que a consciência é de cada um, mas tenham cuidado com essa reabertura. Tenham cuidado com esse bunda lelê, com essa coisa um tanto quanto irresponsável, para não dizer genocida, que nosso governo federal, do Distrito Federal e outros governos estão praticando nessa reabertura do comércio. Claro, tem a questão econômica, claro, os empresários, comerciários, donos de bares, de restaurantes e de lojas, etc., estão vivendo uma crise profunda, a gente sabe disso, mas o problema é que se a população tivesse a consciência de sair para o comércio, sair para as ruas, com cuidado, usando a máscara, mantendo o distanciamento, etc., a gente até poderia tolerar essa reabertura. Mas do jeito que o povo brasileiro infelizmente, a gente não pode dar esse mole, não pode abrir mão. E o que está acontecendo é isso. Ontem, as cenas que vocês não tiveram a oportunidade de ver, vejam o vídeo de bares e restaurantes que foram reabertos no Rio de Janeiro ontem, aglomeração de gente como se nada tivesse acontecendo. Gente ali batendo papo com o outro sem máscara, um colado no outro, como se nada tivesse acontecido. A Covid acabou no Rio de Janeiro ou para essas pessoas que estão. E eu, felizmente, no meu convívio, eu só tenho uma pessoa que não é próxima a mim, próxima à minha mãe, que teve a Covid, mas já se recuperou, felizmente. Infelizmente, no meu convívio, entre amigos e familiares, não tive ninguém com caso, ninguém com perda. Né? Não tive perda, felizmente. Mas sei de muitos amigos que tiveram perdas, de familiares, de amigos. Tem uma amiga minha que perdeu 5 só aqui no Distrito Federal, né? Perderam, morreram, né? Então, assim, é uma coisa muito grave, é uma coisa muito triste. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade em relação a isso tudo. Então, tudo isso a gente fala toda semana, é chato, a gente fica batendo na mesma tecla, mas a gente precisa respeitar essa questão, a gente precisa estar atento a isso e ter responsabilidade. É solidariedade, gente. Entendeu? A gente entende a agonia de cada um, a ansiedade, a depressão de ficar em casa tantos dias, sem poder estar convivendo socialmente com amigos, etc. Mas, enquanto essa pandemia ainda estiver graçando, enquanto esses números estiverem crescendo e os hospitais não tiverem como atender todo mundo, e principalmente nós não temos vacina para isso, e essas vacinas, na melhores hipóteses, só vão ter vacina a partir do final do ano, lá para dezembro, né? Estão fazendo vários testes, e são bem promissores os resultados em relação a isso, mas efetivamente só vamos ter vacina mais para o final do ano. Então, até lá, todo cuidado é pouco. E como o Marcelo Mendes falou, é uma política da morte essa reabrir o comércio agora. Então, é lamentável essa atitude do nosso governador, atendendo a pressões de empresários, e a gente sabe também que tem pressões políticas por trás disso tudo. É lamentável isso tudo porque a vida é o que mais importa e não parece o que importa para essas pessoas que estão praticando esse tipo de coisa, inclusive para o público, porque eu sempre faço questão de ressaltar. A gente critica governo, critica aí governadores, critica prefeitos, etc., mas o público, o povo, não dá exemplo. E é claro que o povo também não dá exemplo, porque as leis que são
que falam dessa flexibilização, elas são contraditórias. Por exemplo, o governo federal acabou de baixar uma lei agora da obrigação do uso de máscara, mas só para transporte público, táxi, Uber, lugares abertos, mas para lugares fechados, por exemplo, mas que podem ter aglomeração de pessoas, não é obrigatório. Então, isso já é contraditório com outra medida. O próprio governo do Distrito Federal tem a medida que é obrigatório o uso de máscara em qualquer lugar público. Aí o governador já aparece ontem do evento fora público sem o uso da máscara. Existe uma multa aqui de R$ 2.000 para quem não usar máscara. Me diz aí nos comentários quem foi multado por R$ 2.000 por uso de máscara. E quantas pessoas a gente já viu na rua sem uso de máscara? Não tem fiscalização. A fiscalização faz vista grossa, não autua de verdade, e as pessoas se sentem impunes em relação a isso tudo. E é isso que está acontecendo no país. Né? Então, é uma pena, e a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer, porque a gente que está se mantendo isolado, como eu falei, já estou há 110 dias dentro de casa, só saindo para fazer o que é necessário, estou aqui, também angustiado, também a fim de poder me libertar dessa situação toda, mas sei que não é o momento, sei que não tem condições e tenho que me manter isolado do jeito que eu tenho me mantido nesses quase 4 meses. Beleza? Fala de Cult 22, hoje teremos mais uma edição de 9 às 11 da noite pela Rádio Cultura FM, com retransmissão online pela Rádio Web Cult 22, em www.cult22.com. Vamos ter hoje a presença do Bernardo Scatesini, com o quadro Rock Talk, bem bacana, trazendo aí outros elementos aí, vai ter Nina Simone, vai ter o Andrew Bird, vai ter Otis Redding, saindo um pouquinho só da seara do rock, mas também passando pelo soul e pelo blues. Vamos ter a Vulva, o quadro Vulva dedicado ao rock feminino, com a Bruna Sensei fazendo uma homenagem aos 75 anos da Debbie Harry. A Debbie Harry do Blonde fez anteontem, quarta-feira, 75 anos. Acreditem, e o Vulva vai ser dedicado a ela. Vamos ter também um Cine Cult, aquele quadro de trilhas sonoras dedicado à série Dark, uma série muito, muito bacana. Eu, na verdade, não vi nem a segunda nem a terceira temporada. Tinha visto a primeira, tinha achado muito bacana, mas acabei que eu esqueci, passei batido, e Dark hoje já é um sucesso cult aí. A galera se amarra. Dark, que está na plataforma da Netflix e que tem uma trilha sonora bem bacana. Vamos tocar mais 6 faixas dessa trilha da terceira temporada hoje à noite lá no Cult 22, além de homenagens a aniversariantes e tal. E vamos ter também as promoções, tá? Nós vamos estar sorteando mais uma máscara oferecida pela Comix Alternative Wear. Hoje vai ser uma máscara dos Raimundos.